Olá, turmas 802 e 804, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos as atividades 27 e 28 de língua portuguesa. Vamos começar? Hoje nós falaremos sobre complementos verbais e complemento nominal. Iremos ver alguns exemplos desses complementos e também entender a diferença entre eles. Vamos lá? O complemento verbal diz respeito ao termo que completa o sentido do verbo transitivo e ele pode ser objeto direto e objeto indireto. O objeto direto, pessoal, é aquele termo da oração que vai completar o sentido do verbo transitivo direto e ele não tem preposição, sem o uso de preposição. Por exemplo, eu digo assim: Maria comprou uma casa. O que Maria comprou? Quem compra, compra algo, alguma coisa. Então, eu preciso de um termo para completar o sentido deste verbo, do verbo comprar. Comprou uma casa. Uma casa é o objeto direto, porque ele está completando o sentido do verbo comprar, certo? Nós temos aqui outros exemplos. O cachorro matou o rato, objeto direto, está completando o sentido do verbo. A menina trouxe água. Trouxe o quê? Água, objeto direto. A criança estava chorando. A mãe colocou-a em uma cadeira. Esse a, colocou-a, é o objeto direto. O núcleo remete à criança, que está aqui, na primeira oração. Percebam que nós temos aqui o núcleo é a palavra mais importante do objeto direto, tá? Então, quando eu digo assim, o cachorro matou o rato é o objeto direto. O núcleo desse objeto direto, ou seja, a palavra mais importante, é a palavrinha rato e não o artigo o, tá? Por isso que nós destacamos aqui, nós colocamos esse destaque, essa evidência aqui do núcleo, tudo bem? Então, continuando. Já o objeto indireto, ele completa o sentido do verbo transitivo indireto, E ele vem com o uso de preposição. Preposição de, para, com, então, dentre outras, Então, eu digo assim, Maria precisa de ajuda. Maria precisa de quê? O verbo precisar, ele exige a preposição de. Quem precisa de algo, de alguma coisa, de alguém. Então, quando eu digo Maria precisa de ajuda, esse de ajuda é o objeto indireto que está completando o sentido do verbo precisar. Nós temos aqui outros exemplos. Entregaram-lhe a correspondência, Entregaram-lhe. Entregaram a quem? Lhe. A correspondência. Aspirava ao cargo de presidente da República. Quem aspira, no caso de desejar, aspira a alguma coisa, Então, aqui, ao cargo. Assistimos ao jogo. Quem assiste, no caso, no sentido de ver, assiste a alguma coisa, a algo, certo? Então, vamos aqui para os exercícios. As frases a seguir foram retiradas de uma notícia divulgada no site oficial da Prefeitura de São João da Barra. Leia as orações, destaque os núcleos dos complementos verbais, então as palavras mais importantes, do complemento verbal, e classifique-os como objeto direto ou indireto. Lembrando que o objeto indireto, ele vem com a preposição. Questão número 2. Em qual das alternativas o complemento em destaque é objeto direto? Marque a alternativa em que o complemento destacado é classificado sintaticamente como objeto direto. E a questão número 3. Sorvete que bom, decora sua casa e dá nome às latas. Nós temos aqui sorvete que bom, nome às latas. Esses termos estão destacados e são respectivamente, ou seja, nesta ordem, qual é a classificação sintática desses termos destacados? Sujeito, objeto direto, objeto indireto? Vejam as demais alternativas e marque a opção correta, tudo bem? Agora vamos para a atividade 28. Na atividade 28, nós vamos falar sobre complemento nominal. Enquanto o complemento verbal, que nós vimos que pode ser objeto direto ou indireto, enquanto o complemento verbal ele
completa o sentido de um verbo, o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um nome. Que nome é esse? Pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio que esteja na oração. Então, eu digo assim, frituras fazem mal ao fígado. Nós temos aqui ao fígado. Ele também vem com a preposição, por isso prestem atenção para não confundirem, né, para não terem essa dúvida entre objeto indireto, que também vem com a preposição, e o complemento nominal, que também vem acompanhado de preposição. Então, nós temos, frituras fazem mal ao fígado. Ao fígado, fazem mal a quê? A quem, né? Ou depende do sentido da frase. No caso aqui, ao fígado. Nós temos aqui a preposição ao. Ao fígado está se referindo ao adjetivo mal. No caso aí, o nome, não a um verbo. Por isso, nós chamamos de complemento nominal. Outro exemplo. Fique perto de mim. De mim. Também tem preposição. Só que está se referindo não ao verbo ficar, e sim ao advérbio perto, tá? Perto de quem? De mim. Então, prestem atenção. A diferença entre complemento nominal e complemento verbal. Os dois, né, no caso, se referindo ao objeto indireto, tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal, eles têm preposição. Mas prestem atenção, o complemento verbal completa o sentido de um verbo e o nominal o sentido de um nome. Tudo bem? Nós temos aqui os exercícios. Leia as orações abaixo. Aquele aluno do 8º ano necessita de ajuda. Aquele aluno do 8º ano tem necessidade de ajuda. Em qual oração há a presença de complemento nominal? E em qual há objeto indireto? Justifique sua resposta. Percebam que as frases são bem parecidas, há uma pequena diferença ali, então fiquem atentos a isso para vocês conseguirem responder essa questão, né, classificando os complementos como complemento nominal ou como objeto indireto. 2. Atenha-se às orações a seguir no intuito de destacar o complemento nominal por elas representado. Vocês irão grifar, né, traçar, sublinhar o complemento nominal de cada oração. E, questão número 3, a oração que apresenta complemento nominal é, observe, né, as frases, as orações e marque a opção que apresenta uma oração com complemento nominal. Bom, pessoal, realizem as atividades com atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até o nosso próximo encontro.